Olá, espero que esteja bem. Eu sou a Silvia Loyola, da Acervo Mais, da equipe de eventos. É uma grande alegria estar com você aqui e é aqui nesta Masterclass da Acervo Mais, construindo um resumo científico. Então, nós temos o propósito aqui de falar sobre a revisão narrativa em forma de resumo simples para análise de evento, tá certo? Então, veja que quando você começa a sua pesquisa, ela não começa quando você se coloca para escrevê-la, né? A sua pesquisa ela já começou muito antes, quando você se indaga sobre uma situação, entendeu? No qual você quer responder ou no qual você quer entender, você quer pesquisar e ajudar a sociedade e o meio acadêmico, tá bom? Então veja só que antes de você escrever, você tem todo um preparo que você faz antes para você entender o seu tema. E sobre essa questão de você conseguir identificar o tema de pesquisa e delimitar o seu tema de pesquisa, definir ele, entra aquela questão do talento, sabe? Eu não posso encontrar um tema no qual eu não tenha talento por aquilo, no qual eu não tenha interesse por escrever, entendeu? Algo que realmente me chame a atenção. Porque imagina, não flui a escrita quando eu escrevo algo que eu não goste, sabe? Que não é do meu interesse, entendeu? Então, é muito aquela questão da afinidade, do talento sobre o tema, de algo que, né, me cative, entende? Aí sim a escrita flui. Então, tendo delimitado isso, o seu tema de pesquisa, a partir desse ponto, você vai buscar nas bases de dados, para que você monte a sua revisão narrativa, você vai buscar em bases de dados relevantes e confiáveis artigos que combinem com palavras-chave ou termos que você delimitou para que você viu que descrevem o seu tema, entende? E aí, tendo encontrado esses artigos, que através desses pontos que foram todos determinados por você, então é muito pessoal, entende? Você inicia um outro estágio que é aquela questão da leitura dos artigos que você percebe que estão ligados de fato ao seu tema, entendeu? E depois de ter feito isso, você vai construir então resumos, né, com as suas próprias palavras sobre o que você leu, para que você demarque os pontos importantes daquele material, entende? Você já tá colocando pontos aí para a sua escrita científica. E não só pontos importantes, mas veja, pontos que são similares um ao outro, entendeu? Pontos que também são opostos, né? Perspectivas diferentes, abordagens diferentes. E aí você vai então compor a sua escrita. Tendo feito isso, você estará então por dentro do seu tema e você, se bem atento, isso aqui é muito importante quando você vai ler o seu material, você fazer a leitura atenta. Se você estiver bem atento nas leituras, né, a partir dos pontos dos artigos que você selecionou, você então conseguirá observar que há uma forma comum entre os autores para escrever. Há um padrão de escrita científica que é comum, entendeu? Então ali você vai conseguir então trazer aquilo na hora de você escrever, tá? Então é realmente treino no olhar, sabe? De observar, tá bom? E aí você então vai conseguir deslanchar na sua escrita científica. Vamos lá para que a gente então veja o que consiste a revisão narrativa, os pontos da revisão narrativa para os resumos aqui dos eventos da Acervo Mais, tá bom? Então, o que é a revisão narrativa? Ela tem o propósito qual é o seu propósito, né? É trazer uma atualização teórico-científica, tá? Do seu tema, do tema que você delimitou, tá? Daquilo que você afunilou. Você vai trazer uma atualização teórico-científica. E aí, como que você vai fazer isso? Você vai se dedicar a apresentar uma sumarização de temas de interesse científico, né? E aí pode ser um tema só, pode ser vários, né? Então, você verifica. E aí você vai utilizar de uma redação científica,
tá? Então não é cunho, não é cunho opinativo, precisa ser científico. Então, o que consiste isso? Ela vai estar fundamentada em dados originais de pesquisa da atualidade, né, em veículos de procedência, tá? E por meio de uma argumentação lógica, um raciocínio que faça sentido, que esteja abarcado na realidade, entende? E aí um ponto aqui que nós frisamos aqui na Acervo Mais é que esse trabalho, ele precisa ser inédito, essa pesquisa. Então veja bem, quando você coloca, né, você dá o direito, já que você tem a intenção de trazer esse material para contribuir no meio acadêmico, para ajudar a sociedade, né? Então você vai e faz o recorte em forma de resumo. E aí você quer disseminar isso, né, para a sociedade, no meio acadêmico, para ajudar as pessoas, né, e tal. Você tem que ter a intenção que, se meu propósito é publicar, eu devo dar o direito da publicação apenas a uma editora, entende? Então, a gente sempre frisa isso aqui. Então, se você já publicou isso, então, o lugar que você, o veículo que você publicou já tem o direito, entendeu? Então, aí, não vale mais para outro lugar. Então, a gente aceita aqui os trabalhos que sejam inéditos, tá bom? Agora vamos para elementos iniciais desta escrita. Então, lá nos nossos modelos, que contém lá no nosso Estatuto Normativo para Publicação de Resumos em Anais, que está lá no nosso site, acervomais.com, você encontra os vários modelos dos tipos de textos que aceitamos aqui, tá? Isso vale para artigos e para resumos. E é preciso seguir um roteiro, né, bastante lógico que nós delimitamos, que ajude o leitor a se situar no seu texto, tá? Então, isso começa você identificando o tipo do resumo, tá? Então, se você está escrevendo um resumo simples ou se é expandido, que é os dois que aceitamos aqui, porém os eventos da Acervo são resumos simples. Então, eu preciso identificar lá, resumo simples, como está no cabeçalho. Depois, identificar que é uma revisão bibliográfica, certo? Que é o meu tipo de texto. Depois, vem a seção a parte ali, o campo do título, que é de 150 caracteres sem espaços, tá bom? Não conta espaços, não que você não dará espaço, tá? Mas máximo de 5 autores, incluindo o orientador, tá? Depois, a instituição, somente com o nome, a sigla, a cidade e a unidade federativa. Se houver um financiamento para aquela pesquisa, então você coloca, se não houver, exclui, pode ser removida essa seção, tá bom? E se houver o financiamento, insere-se então o nome por extenso da instituição com a sigla e o número do protocolo que aprovou esse financiamento, tá? As 3 palavras-chave em português, somente 3, tá? Então, o que consiste aqui na Acervo Mais? O resumo simples. É o texto científico de 300 a 400 palavras separados por seções, tá? E um ponto importante da gente frisar aqui é a questão da ética em pesquisa. Então, nós temos até leis vigentes, né, que abarca esse tema e que nós seguimos aqui, tá? Então, é importante você também, quando você vai escrever um texto que você tem a intenção de publicá-lo, que você tenha esse olhar sobre se há uma ética de pesquisa se eu tenho esse comportamento ético na minha pesquisa, entende? Por quê? Porque não é permitida a prática de cópia de textos. Isso é um crime, né? E a gente respeita essa lei que ela está aí, que é a lei do direito autoral, que está vigente. É até legal você acessar e fazer a leitura para você adquirir o conhecimento, tá bom? Então vamos à introdução, né? A primeira seção do nosso tipo de texto de revisão narrativa, tá? Então, todas as nossas sessões aqui, elas estão estruturadas por números mínimos e máximos de palavras.
para que então a gente consiga estar aí abarcado naquele número de 300 a 400 para o estudo na íntegra, certo? Então, o que eu devo escrever? Aliás, a introdução, quantas palavras deverá ter? O mínimo de 90, o máximo de 110. E quando eu vou escrever essa seção, o que eu devo escrever na introdução? Tá? Então, ela deve introduzir o tema abordado para o leitor com base em informações de impacto que definam o tema e sua importância com fontes de qualidade, com fontes atuais e de qualidade, tá? Então, essa sessão, ela vai ser o seu cartão de visita, sabe? Ela vai funcionar como aquele ponto que você vai resumir ali de forma bastante objetiva, né? De forma objetiva, mas também trazer diretamente os pontos que são elementares do seu tema, para que as pessoas compreendam, né, quais são as implicações do seu tema na atualidade, qual é a dinâmica do conhecimento que o seu tema há na atualidade, que há sobre o seu tema na atualidade, entende? E a linguagem de todo o texto, né, não só dessa sessão, mas de todo o seu resumo, precisa ser sempre em terceira pessoa, tá? Nunca em primeira, ok? Então, ela deve ser sucinta e compreensível para o leitor em geral, sintetizando por meio de citações indiretas de referências de artigos científicos, tá bom? Então, uma questão aqui é que a gente não aceita a citação direta, tá? Para resumos em anais de evento, porque já é um texto curto. Então, a gente aí pede ao pesquisador, né, aquele que é, de alguma forma, o escritor do tema, né, que ele então possa colocar aí, aplicar-se por desenvolver um talento na escrita. Então, que ele então escreva com suas palavras, tá? Então, mas é lógico que ele precisa ser coerente com a informação da fonte, tá bom? Que ele precisa ser fiel. Então, se usar uma sigla, ele precisa citar primeiramente o nome por extenso. Então, como tem o exemplo aí, ó, o Sistema Único de Saúde, SUS, e aí continua o restante. Então, citou esse termo técnico pela primeira vez, a primeira vez que eu o citei, eu preciso trazer por extenso o que significa, e a sigla entre parênteses, tá certo? Depois, se eu utilizar mais outra vez, não é necessidade. Agora, sobre o estilo, acervo mais citação. Aqui, nós empregamos aqui um ponto muito importante, sabe? Porque algumas pessoas já devem ter percebido que nós não trabalhamos com as normas atuais, vigentes, mais convencionais na academia, que são a ABNT e tal, que se utiliza, né? Então, a gente não trabalha aqui com essas normas. A gente tem um padrão, um estilo próprio, né? Que nós vimos que atende mais a nossa necessidade. Então, aqui a gente apresenta como que é a estrutura que você cita o autor daquela fonte, entende? Então, ó, o que consiste? Então, consiste em apresentar todos sempre ao final de frases ou parágrafos em letras maiúsculas, né, as caixas altas. E aí consiste no seguinte, ó, quando eu apresento o nome, né, para apresentar o autor, eu coloco primeiro o sobrenome dele, depois as iniciais do nome. E aí pode ser que haja um nome composto, que haja um nome do meio, coloco lá a inicial dele, entende? E aí, por exemplo, se é um autor, então eu coloco o sobrenome, as iniciais, a vírgula e o ano. Se são dois autores, eu os separo pela vogal E, né? Depois a vírgula e o ano, tudo entre parênteses. Se são três autores ou mais, ou seja, 3, 4, 5, 6, eu separo lá, sobrenome, as iniciais, a vírgula, esse termo aqui, ó, né? Et al, o ponto, a vírgula e o ano, certo? E quando são fontes da unidade federativa nossa, que é o Brasil,
eu trago como Brasil, o Brasil e o ano. Quando são fontes mundiais, estão fora da nossa unidade federativa, eu trago a sigla da instituição, certo? E o ano. Então, o objetivo. O que eu vou escrever aqui nessa seção de objetivo? Então, ela primeiro deve estar delimitada entre 30 e 40 palavras, nada mais, nada menos. E ela deve apresentar o que os autores ali, os pesquisadores, almejam atingir com aquela pesquisa, aquele trabalho, tá? Iniciar sempre com o verbo, um verbo ali no infinitivo, tá bom? Então, sem a conjugação, tá certo? Depois, a seção de revisão bibliográfica. Ela deve estar delimitada entre 140 e 180 palavras. Aqui, como a gente não pede a seção de método, tá vendo que a gente já foi do objetivo, a gente já foi para a revisão bibliográfica? Por quê? Porque aqui o propósito não é narrar apenas de forma teórica, o tema de forma teórica, mas também fundamentada, né, por parâmetro científico. Então, o propósito aqui não é mostrar o percurso da sua pesquisa. Então, a gente não pede essa seção, certo? Do método. Por isso que, então, você tem um pouco mais de espaço para você descrever os seus resultados aqui na revisão, tá bom? Então, aí você vai, então, descrever os resultados encontrados sem interpretações e precisa responder a pergunta do seu estudo, que é aquilo que te indagou a fazer essa pesquisa, certo? Que você também pode apresentar lá na introdução, com o uso de fontes de base de periódicos científicos de qualidade. Então, a gente coloca aqui alguns deles, Acervo Mais Index Base, a Cielo, né? E alguns outros aí. E aí, a citação sempre indireta, né? Ao final de frases ou parágrafos, tá bom? Uma coisa que eu quero colocar aqui, que é um ponto que a gente sempre observa na revisão bibliográfica, na seção que apresenta os resultados encontrados. Há muitos autores que eles têm uma questão de, nessa seção, fazer uma série de parágrafos só apresentando resultados, né? O resultado da fonte coloca a fonte ao final, certinho como a gente pede, só que aí fica uma série de parágrafos, né, na seção e não há uma interconexão dos parágrafos, de modo que para fazer essa fica como se um jogo de tópicos de textos, sabe? Textos em tópicos assim. Então tem o tópico tal do autor tal, tem o tópico tal do autor tal, sabe? E só faz isso. Então há uma questão que a gente tem pedido muito, né, nos comentários solicitado aos autores, que eles interconectem e não tragam só como um jogo de tópicos de resultados, mas interconectem as ideias, sabe? E nessa interconexão, você terá que mostrar um pouco de um domínio de escrita, colocando palavras, né, suas, mas não para exagerar o texto, não, mas para você ligar uma ideia a outra, entendeu? E não ficar aquele tópico de resultado de fonte, tá bom? Então vamos lá. Aqui nas considerações finais, a gente pede que seja de 40 a 70 palavras. E o que se coloca aqui? Aqui vão tecer as impressões, as consequências e os desdobramentos da pesquisa, sempre de caráter científico, né? Então, com as palavras, os autores e sem dar as conclusões, porque o propósito aqui é só fechar o texto, né? Então, é um texto preliminar, né? O que consiste o resumo? É um recorte, é um pedaço, né? Então, aqui não está a pesquisa inteira, não é para estar mesmo, né? Então, a pesquisa inteira depois vai servir para um artigo na íntegra, certo? Então, aqui a gente quer só um recorte. Então, não dê as conclusões, porque a pesquisa pode estar em andamento e pode ser concluída ou não também o artigo na íntegra, tá bom? Então, aqui é só para a gente finalizar o texto, tá bom? As referências de 3 a 6 fontes, nem mais nem menos,
dos últimos 5 anos e de procedência, tá? Precisam estar listadas em ordem alfabética e ser estritamente relevantes ao tema abordado. O que aceitamos como fontes? Apenas artigos em revista científica, leis, manuais ou guias oficiais de entidades da Federação Mundial. Nada de notícia, né? Nada de fonte que tem esse caráter de artigo de opinião, tá? Então precisa ser algo que tenha uma fundamentação científica, por proposições lógicas, tá? Depois aqui, ó, como citar as fontes? Então, como que se citam artigos aqui na Acervo Mais? Então, a gente colocou aí os exemplos de como que se citam artigos com página seriada ou página eletrônica, seja para 1, 2 ou 3 autores, tá bom? E aí não é preciso apresentar o endereço eletrônico do artigo, naquele disponível em, acessado em, não precisa, tá? Isso não vale para referenciar artigo, isso vai valer para referenciar o site da federação ou mundial, tá bom? Que é esse caso aqui, ó, tá? Então tem aí a forma como que se cita fonte da federação e mundial e os exemplos aí. Vocês encontram isso no nosso modelo que está lá no nosso site, acervomais.com, tá bom? Tem lá descrito, muito bem descrito, tá? É só ler com muita atenção. Agora aqui nós colocamos exemplos de resumos que foram publicados aqui na Feira Acadêmica, o último evento da Acervo Mais. Então nós temos aí esse primeiro, que é dor oncológica, avaliação e terapêutica, né? Dos autores de Jacobina, Bahia. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês esses dois aqui, tá bom? Vou pegar aqui, ó. Aqui. Então, ó, olha como eles delimitam certinho, ó. O tipo do texto, né? É uma revisão, um resumo simples, é o tipo do resumo. O tipo da pesquisa é uma revisão bibliográfica. Então, aqui é bibliográfica, por mais que é narrativa, a gente estipulou um padrão, tá? Todas que são revisão, a gente estipulou como bibliográfica, tá bom? Aí vem o título, os autores, ó, então vejam, apenas um é autor, que é o primeiro, que aí os autores que se decidem quem será, né? Mas aí o primeiro que vem é o autor principal. O restante são coautores, tá bom? Então, a instituição, com as siglas entre parênteses, a cidade e o estado. E as letras não, as palavras em português, ó, as palavras-chave, tá bom? Aí aqui, ó, eles colocam, então, os desdobramentos do tema, certo? Pelas fontes, ó, segundo as fontes atuais, tá bom? Seja contando de descrição do assunto, né, e tal, tudo isso, tá bom? Depois coloca, ó, sobre outro autor, tá certo? Identificando a atualidade do tema. Agora, no objetivo, eles colocam aqui o objetivo deles, que é revisar os artigos científicos que tratem sobre o tema deles, certo? Tá bom? E os impactos aí. Depois, ó, aqui eles colocam, então, o resultado encontrados, né? Os resultados encontrados, tá bom? E colocam aí, interligando as ideias, tá? Vocês podem ler aí depois. E, por último, eles fecham o texto, aí colocando as constatações que eles tiveram a partir desse recorte dessa pesquisa aqui. Entendeu? Ficou certinho. E aí, ó, aqui colocam então 3 fontes de 3 artigos, certo? Utilizaram 3 artigos. Então, ó lá, o nome de mais de 3 autores, depois o título, o nome do periódico, da revista, né? Ó, o ano com o volume e o número, depois a paginação. Tá certo?
Então, esse é um exemplo. Vamos ver um outro exemplo de revisão narrativa? Tem mais um aqui, ó. Olha um outro aqui, um outro exemplo de revisão narrativa. Olha lá. Então, eles falam sobre esse tema aqui, sobre esse tema do NM23H1. Então, aqui tem o autor e coautores, a instituição, o local, as palavras-chave, certo? E aí, ó, eles vão introduzir, então, o tema, trazendo a atualidade do tema, as implicações, certo? A partir das fontes, entendeu? Então, o objetivo deles, analisar, né, a correlação entre essa expressão dessa proteína, né, a partir da literatura, analisar isso a partir da literatura. Então, ó, que identificou que é a narrativa. Então, aí eles colocam, então, os resultados, interligando as ideias e fecham o texto deles, trazem depois 6 fontes, certo? Tudo ok. Então, nós temos aí esses exemplos, tá? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, aqui a gente colocou alguns principais motivos de rejeição que acontece aqui dos resumos que são submetidos nos eventos da acervo ou também de terceiros, né? Então, a gente colocou, resumimos em 10 pontos principais, tá? Os principais pontos de rejeição. Então, primeiro, declaração com assinatura por colagem e digitalizada, tá? Isso é um ponto que lá na auditoria já é rejeitado. Depois, igualdade de expressão em resumos na análise antiplágio, tá bom? Então, aí fere a questão da ética de pesquisa, tá? Cópia de texto, tudo. De texto com arquivos de internet, né, e tal. Depois, falta de documento de CEP para estudos com pessoas e animais. Nesse caso aqui, esse não entra para o caso de revisão, né? Mas a gente colocou aqui que é um dos 10, tá? Entre um dos 10. Falta de atendimento à estrutura textual da revista de acordo com o tipo de texto. Então, resumos que não seguem o padrão que a gente pede para separar ali o padrão do texto, né? Então, dividido por seções, as seções que a gente solicita. Então, resumos que não seguem não estão seguindo essa estrutura, tá bom? Depois, falta de atendimento à norma de escrita da revista, que aqui entra o nosso padrão normativo, que não é a BNT, não é esses outros mais convencionais. Então, nós temos o padrão Acervo Mais, que foi colocado lá. Depois, falta de padrão científico, então, com um cunho opinativo, sem fundamentação, tá? Isso aqui é muito importante, isso tem acontecido bastante. Então, afirmar coisas, afirmar frases e pontos sem fundamentação, sabe? Com cunho de opinião. Então, esse não é o propósito aqui do resumo científico, tá? Há outros lugares que abrem esse propósito, né? Que dão essa oportunidade que a pessoa faça isso. Aqui no resumo científico não tem esse propósito, não tem esse propósito, não. Então, precisa estar todo fundamentado, e não só fundamentado, né? Não é só fundamentar, sabe, gente? Mas precisa apresentar afirmações, elucidações que são lógicas, tem aí uma atuação na realidade, entendeu? Que haja proposições que estejam interligadas uma à outra, sabe? Então, é tudo isso, precisa apresentar em um texto científico isso. Depois, metodologia e delineamento da pesquisa confusos ou não identificados. Aqui, ó, não vai servir para revisão, porque a gente não pede metodologia, né? Mas isso já serve para você ter um norte quando você está construindo o seu texto, né? Então, se você está confuso, na hora você não vai conseguir distinguir se aquilo é de fato uma revisão narrativa, tal, entende? Depois, pesquisa que não responde ao objetivo proposto, tá bom?
informações que não estão interligadas, né, que não conversam, né, e texto que não há começo, meio e fim, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente termina aqui. Eu agradeço por você ter estado conosco nessa aula e até uma próxima.